Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nós sempre mostramos essa capa, mas nós sabemos que esse livro já teve várias edições e existem outras artes de capa, apenas como referência mesmo. O título da mensagem de hoje, que é a mensagem 108, é Paz em Casa. Paz. Harmonia. É muito importante termos paz em nós, e isso cabe 100% a nós. A paz da casa já depende de um esforço de todos que vivem na casa. Só podemos responder pela nossa parte nesse todo, mas um lar harmonizado é extremamente valioso até para nós nos retemperarmos das lutas do dia a dia e nos prepararmos para as lutas dos dias que estão à nossa frente. Então, as palavras hoje destacadas por Emmanuel são de Jesus, narradas por Lucas, no capítulo 10, no versículo 5, no Novo Testamento. Vamos ter, então, as palavras de Jesus a dizer. Ele está falando com os apóstolos, preparando-os para pregarem, divulgarem o Evangelho, e eles iriam então entrar nas cidades e buscar guarida nas casas que lhes abrissem as portas. Então ele está dando instruções aos seus discípulos e diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. É importante. Às vezes não vivemos no lar. Vamos visitar um determinado lar de um amigo, de um parente, e nós estamos entrando numa ambiência que já está lá. Temos uma grande responsabilidade de não perturbarmos a paz daquele ambiente. Então é preciso que nós estejamos somando sempre em vibrações de harmonia. E vamos imaginar que aquele lar não esteja em plena, total harmonia, mas daremos a nossa contribuição e não complicaremos mais o ambiente caso ele esteja já com dificuldade. Então, isto nos cabe, é uma responsabilidade nossa, não comprometer os lares, a ambiência dos lares alheios, não é? Nossa obrigação, não é? Mas dos outros também obrigação é. Vamos lá? Vamos levar a nossa paz também, a nossa vibração de harmonia. Não vamos perturbar o lar alheio. Em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Emmanuel comenta: compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade do espírito. Também não se compra, não é? Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime rigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, afeição de inimigo familiar. Então, estamos voltando ao nosso ambiente familiar. Temos o compromisso de não perturbar os lares alheios com a nossa presença, caso ela não esteja
harmonizada, mas dentro do nosso lar, isso é essencial. Buscarmos aproximar de nós aqueles que conosco convivem. Buscarmos desafio, não é? Família é sempre desafio. Vivendo no mesmo lar, desafio dobrado. Mas é para que aprendamos a desenvolver as nossas habilidades, não é? De ser humano. Aprendermos a falar como se deve, a ouvir como se deve, a compreender como se deve, a ter paciência. Ah, Cristina, e como é como se deve? É o melhor que pudermos hoje. O melhor que pudermos hoje. Ah, eu me irritei com determinada situação, viro para a pessoa que está ao meu lado irritada e acabo contaminando a minha relação com o outro, com a minha irritação, que não tem nada a ver com esta pessoa, que tem a ver com aquela outra coisa ali que aconteceu. Não é justo, contamina o relacionamento e o lar, e às vezes não nos damos conta do que está a acontecer. E isso é muito importante, nós estarmos atentos. Lembramos sempre o que Jesus nos disse, porque isto é fundamental, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então precisamos ter muita atenção, porque às vezes fazemos coisas que nos são próprias, mas que passaram a ser impróprias na medida em que decidimos investir no reino de Deus dentro de nós. O que é isto? É a paz. É a paz. Muito bem. Então vejamos. Ai, 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 ai. Ele deitou no teclado. Não pode, meu anjinho, não pode, não pode. Vai lá, vai. E de novo, sentou no teclado. E aí eu não vejo a tela. Pronto, desculpem. Continua então Emmanuel nos seus comentários. Repetindo, a fim de não penetres no clima dos teus, no limiar do ninho doméstico, ou seja, quando estamos no nosso lar, quando entramos no nosso lar, unjamo-nos, nossa, que termo, não é? De compreensão, ou seja, nos armemos para o bem, né? Nos armemos de compreensão e de paciência, a fim de que não penetremos no clima dos nossos afetos que conosco convivem, afeição de inimigo familiar. Porque, claro, nós estamos ali todo dia, mais ou menos a dar murro em ponta de faca, muitas vezes sentimos isso, não é? E isso já pode nos predispor à impaciência. E aí o outro não vai entender que nós estamos tentando fazer com que o lar funcione bem. E aí vemos que de repente o outro não está ajudando. Não, ele vai nos ver como um tirano. Ou ela vai nos ver como uma tirana. Né? Ele vai nos ver como um tirano, ela vai nos ver, ele vai nos ver como uma tirana ou tirano, depende de quem está a falar, não é? Isso não contribui, isso não edifica. Emmanuel continua dizendo: se alguém está fora do caminho desejável ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. As coisas estão acontecendo dentro de casa, não tem aquela situação, às vezes nós estamos arrumando e vem o outro e desarruma, arrumamos, o outro desarruma. Não, são coisas que nos deixam assim, tranquilos e satisfeitos, não é? Com este aqui não adianta perder a paciência, porque não tem compreensão, não é? Mas dos seres humanos, nós esperamos, não é?
mais reciprocidade. Mas às vezes isso não acontece. Pode acontecer. E aí, vamos transformar num campo de batalha? Ah, mas isso quer dizer que eu vou deixar então correr solto e vou ficar sempre apagando incêndios dentro de casa e ninguém colabora? É isso? Não. Mas manter o tom calmo da fala, investir, às vezes não dá nem para investir no diálogo, porque vamos ficando às vezes até chatos, não é? De querer as coisas que funcionem mais, vamos dizer assim, mais organizadamente, mais. Talvez muitos aqui se identifiquem com essa situação, porque estamos compartilhando um espaço com outras pessoas do nosso sangue ou unidas a nós por laços do afeto, no mesmo ambiente, dia após dia, onde cada um de nós deveria ter. Isso acontece até numa república entre estudantes, não é? Cada um tendo os seus afazeres, os seus compromissos para manter o ambiente o melhor possível, sem que isso seja um cavalo de batalha. Isso nos exige muito, não é? Porque às vezes o outro simplesmente, quem tem filho adolescente, desafios. E às vezes a adolescência pode acontecer também entre adultos e até entre idosos. O fato da idade da carteira de identidade não nos dá uma correlação direta com o amadurecimento do espírito, não é? Emmanuel continua assim. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Como é que eu posso limitar a inquietação se eu estou sendo, ele fala até em humilhação, não é? Pessoas que passam maus pedaços dentro de casa. Bom, temos que conviver, não temos? Temos. Às vezes não há opção, temos que conviver mesmo. E a vida às vezes nos coloca sem opção para nós convivermos mesmo. Para estarmos ali aprendendo essa arte que é conviver, viver com. Extremamente desafiadora, porque estamos tendo o tempo todo que administrar as nossas diferenças. Sendo que não é administrar diferenças como no ambiente de trabalho, onde nós temos os pruridos sociais, não é? Os vernizes. Dentro de casa não tem verniz. A pessoa fala o que dá na cabeça. Não há, às vezes, cuidados com o sentimento, como há entre amigos sentados conversando. Isso, às vezes, pode vir a criar sérios problemas nos relacionamentos e, às vezes, nem criar, alimentar e, às vezes, até piorar questões de relacionamento. Então, se houverem dificuldades, que não sejamos nós a investir nelas. O outro não está bem. Não, o outro não está bem. Vamos deixar o outro. Vamos dizer, olha, se precisa de alguma coisa, eu estou aqui, não é? E não alimentar, às vezes, uma conversa que o outro não está preparado para ter. Não está preparado, às vezes, nem para ouvir. Às vezes, só oramos. Oramos, pedimos ajuda a Deus para suportar, pedimos ajuda a Deus para serenar nosso coração e a nossa mente, porque costumamos, às vezes, até a brincar, não é? Dizer, eu queria ser Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, mas não tenho ainda este pendor, não cheguei nessa condição. Então, esses rasgos de compreensão diante dessas situações crônicas, às vezes, de desconforto, quando deveria haver uma harmonia, vamos dizer assim,
Por vezes encontramos lenitivos mesmo na prece, porque às vezes o outro não tem para nos dar. Como talvez, às vezes, também o outro não receba de nós o que gostaria. Não é? Por quê? Porque ainda estamos no nível de imperfeição. Por isso, esses exercícios todos de convivência são muito importantes. Vemos que esse é um tema bem desafiador, não é? Porque família já é um tema desafiador. Agora, família que compartilha a mesma casa, dobrado. E aí Emmanuel diz, recebe a refeição por bênção divina, com certeza. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Olha que interessante. Pessoas que batem portas, batem janelas, mostrando a sua... eu não falo nada, mas às vezes saímos batendo portas. E é muito interessante, né? Porque ele nos alerta, às vezes, para esse tipo de comunicação não verbal. Não movas objetos de arranco. Jogar um livro sobre a mesa, né? Agir de uma forma impaciente ou irritada, que não é difícil de acontecer dentro de casa às vezes, não é? Atende ao culto da gentileza, que às vezes estamos muito atentos a esse culto da gentileza fora de casa, mas às vezes não estamos tão atentos a esse culto da gentileza dentro de casa, apenas porque nos distraímos. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que o lar se torne em praça, ou seja, se transforme em praça onde a criatura se animalize. Não é razão. Nós nos descomprimirmos, ou seja, nos liberarmos das pressões do dia a dia que vivemos na rua quando chegamos em casa, não nos autoriza a perturbarmos as pessoas ou o ambiente. Assim, também não queremos ser perturbados, mas não podemos responder pelo outro. Aí é que entra a questão da compreensão e desse entendimento de sabermos que o problema está com o outro, não está conosco. E que vamos, então, se não podemos dizer nada construtivo, vamos nos calar, vamos orar, vamos ter paciência. É uma oportunidade de desenvolvermos essa importante virtude, não é? Valiosa mesmo. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Não é que se pacifique dentro da pessoa muitas vezes, mas vai pacificar pelo menos um possível embate desnecessário. A pessoa não está bem. É aquela história, vamos cutucar a ferida? Só vai gritar. Vai se indispor, pode gerar uma briga. Se a pessoa não está bem, é importante que nós percebamos, mas ela tem que ouvir isto, ela tem que ouvir, eu tenho que falar, mas eu já sei, e depois que eu falo tudo, e acontece o que no fundo eu sei que vai acontecer, aí eu falo, por que eu falei? Isso não adianta dessa forma, eu só vou levar 2 dias para harmonizar o que eu já sabia que ia dar ruim, ia ficar mal. E é importante que a gente viva isso para da próxima vez nós estarmos mais atentos. Não, que se eu fizer, eu já sei, vai acontecer isso. Porque às vezes o outro não está preparado para mudar. A gente gostaria que estivesse, mas às vezes o outro não está. Porque mudar é difícil. Nós estamos predispostos a mudar. E estamos lá no sol escaldante, a pedreira, porque melhorar os nossos
as nossas tendências que não são positivas, é um trabalho muito árduo, não é? Todos anelamos a paz do mundo, ou seja, todos queremos a paz do mundo. No entanto, é imperioso, fundamental, não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Se a paz do mundo parte de nós, a do nosso lar, a da nossa casa, também parte de nós. Grandes desafios e cá estamos, mundo de provas e expiações. Vamos orar? Paz em casa. Ah, melhor morar sozinho. Às vezes, morar sozinho também não é opção, acontece. Não é? Mas vamos ter alguém, de alguma forma, mais próximo de nós. Não existe ninguém que seja uma ilha. Estamos sempre fazendo pontos aqui e ali. Mas morar sozinho pode ser uma opção, pode ser uma contingência, né? Uma situação que aconteceu. E é isso, não há certo e não há errado. Nós estamos falando nessa experiência de lar, onde compartilhamos esse espaço com outros afetos. Vamos orar assim. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela bênção da família, por recebermos e fazermos parte desse grupo de corações que a providência divina reuniu de forma tão plena de sabedoria, tão alicerçada na lei de justiça, na lei de progresso e na lei de trabalho. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços de pacificarmos a nós mesmos, de buscarmos, Senhor, não sermos nós, a contribuir para os problemas, mas ajuda-nos, Senhor, a percebermos, a estarmos atentos, ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece. Que as tuas bênçãos envolvam o nosso lar e todos os lares deste mundo, independente de quem os habite. Se famílias pequenas, grandes, se famílias de origens diversas, num mundo onde 1, 2, 3 casamentos fazem com que irmãos compartilhem pais diferentes, tantas experiências que têm sido apresentadas a nós, tantos desafios tem vivido a família neste mundo, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as famílias, todos os pais, todas as mães, todos os filhos, todos os irmãos. Abençoa esses laços que são sagrados, Senhor, porque foram pensados pela benemerência infinita de Deus junto a nós. Que as tuas bênçãos estejam principalmente com aqueles que se sentem sem lar, que se sentem abandonados, que se sentem injustiçados nas suas relações mais íntimas. Abençoa esses corações que estão a sofrer agora, aonde quer que se encontrem, Senhor, pois nenhum de nós está sozinho. E se não temos afetos familiares encarnados junto a nós neste momento, inúmeros são aqueles que, desencarnados, ombreiam conosco nesta vida, ajudando-nos, inspirando-nos, protegendo-nos da melhor forma. Mas nenhum desses corações
por mais amorosos que sejam, vão fazer a nossa parte, assim como nós também não fazemos a do outro. Abençoa-nos sempre, Jesus. Graças a Deus. Desculpem, ficou mesmo grande este programa, mas é família. É família. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Vai dizer aqui. Ele também está dizendo boa noite.